Essa é Jeanne Calment aos 20 anos de idade em 1895. Jeanne é a pessoa mais velha já documentada da história, tendo vivido até os 122 anos. Ela foi uma mulher ativa e dizem que andou de bicicleta até os 100. Ela também fumava e consumia muito doce. Já essa é Sarah Knowles. Ela viveu 119 anos. Ela viu a Estátua da Liberdade ser instalada, a chegada do homem à Lua e o surgimento do Google. Teve uma vida tranquila e nunca fumou. Jiro Kimura viveu por 116 anos. Ele nasceu no ano em que o romance Drácula de Bram Stoker foi publicado e por boa parte de sua vida foi carteiro, não fumava e bebia pouco. O que essas três pessoas com vidas tão diferentes têm em comum? Todos são supercentenários, ou seja, viveram mais que 110 anos de idade. Porém, qual é o segredo para uma vida tão longa? Qual é o principal determinante da longevidade, a genética ou os hábitos de vida? Por que envelhecemos e como viver muito e com qualidade? Me acompanha se você quer saber tudo isso. Mas antes de começar, eu quero agradecer o apoio ao canal dado pela inscrita Linda Schwazerkatzi. E se você também gosta do canal, que tal ajudar a manter esse projeto educativo no ar, tornando-se um membro da comunidade? É só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e você ainda ganha acesso a benefícios exclusivos. Por que envelhecemos? Você não percebe, mas está acontecendo. Dia após dia. Um dia você percebe uma ruga nova, fica mais lento, não consegue mais coçar aquele ponto das costas, sente uma dor ali, outra aqui e já não é tão mais fácil perder peso. Bom, esses são alguns sinais perceptíveis do envelhecimento, mas ele realmente acontece em nível celular. No início dos anos 60, o biólogo Leonard Hayflick cultivou células em laboratório e descobriu que elas se dividiam apenas em torno de uma média de 50 vezes antes de pararem esse processo. Esse número ficou conhecido como limite de Hayflick e se aplica a todos os tecidos humanos, com exceção das células-tronco e células cancerígenas. E em pessoas mais velhas, essas células se dividem ainda menos. E apesar de questionado por alguns, esse limite ainda é bastante estudado na ciência. Mas por que isso acontece com as células? Uma das respostas é o papel dos telômeros. Um telômero é o trecho do DNA que fica nas pontas dos cromossomos, protegendo-os. A cada vez que uma célula se divide, os telômeros diminuem, até o momento que se tornam tão curtos a ponto da célula não conseguir mais se dividir e então envelhecer. E isso é bastante visível na pele, que com o tempo se regenera de maneira cada vez mais devagar. Conforme as pessoas envelhecem, a nossa produção de colágeno diminui e a pele perde elasticidade, o que resulta nas famosas rugas. Os ossos perdem densidade e entre os 30 e 75 anos, cerca de metade da massa muscular é perdida, enquanto a quantidade de gordura dobra. Por incrível que pareça, o cérebro é um dos menos afetados pela idade, a não ser em casos de doenças. O coração, os vasos sanguíneos e os pulmões são também estruturas feitas para durar. O fato de idosos terem mais problemas cardíacos e pulmonares tem mais a ver com seu estilo de vida do que com o envelhecimento em si. Mas mesmo sendo feitos para durar, eles mudam um pouco. As paredes das artérias ficam mais espessas e rígidas, bem como as válvulas e as paredes do coração, o que faz com que ele tenha que trabalhar mais e pode contribuir para o desenvolvimento de hipertensão. Os tecidos pulmonares perdem alguma elasticidade e o sistema imunológico se deteriora, tornando-o mais vulnerável a infecções. Os supercentenários. Um estudo realizado em 2010 analisou as características de 32 supercentenários. Ah, mas esse número é pouco. Não é como se existissem muitos supercentenários vivos, então é um número super aceitável sim. O estudo descobriu que os supercentenários, em sua maioria mulheres, apresentavam atrasos ou não apresentavam doenças letais que impediriam a sobrevivência até idades extremas, como doenças cardiovasculares e AVC. Além disso, os centenários e supercentenários apresentam atraso no declínio funcional,
ou seja, a capacidade de realizar as próprias atividades. Nesse estudo, 41% dos idosos necessitavam de assistência mínima ou eram totalmente independentes, ou seja, quem demorou mais a apresentar doenças ou não as apresentou e continuou independente por boa parte da velhice, teve mais chances de viver mais. Principalmente considerando esse último fator, porque a deficiência da velhice extrema é um potente prenunciador de mortalidade, assim como a sua curtida é um potente potencializador desse vídeo pelo YouTube. Então, se você já aprendeu algo até agora, esse vídeo merece a sua curtida. Ultimamente, a longevidade tem sido também associada a anos de educação. Considerando que os supercentenários estudaram no início do século passado, época em que estudar era mais difícil e não se dava a importância que dão hoje aos estudos, mais de 50% dos avaliados tiveram 8 ou menos anos de escolaridade. Assim, considerando o acesso facilitado à educação e a exigência dela, bem como os avanços da medicina, é provável que o número de supercentenários aumente ainda mais no futuro. Um outro fato interessante sobre supercentenários é de que alguns familiares próximos a eles também tendem a viver muito, alcançando os 90 anos. Então, é a genética que define se você vai ter uma longa vida, sendo assim já nascemos predestinados pelo nosso DNA, ou o estilo de vida pode ter mais influência na longevidade. Genética ou hábitos? Estudos indicam que fatores genéticos influenciam apenas 25% na longevidade humana, tendo maior influência em idades mais avançadas e pode ser mais determinante em homens do que em mulheres. E apesar do nosso código genético conter as informações na forma de genes, que vão basicamente definir quem nós somos, nossas características e nossas predisposições a doenças, não existe um gene específico para a longevidade. Então, avaliar específicas variantes genéticas pode não ser a melhor maneira de buscar respostas para entender o que determina a longevidade, ou seja, procurar mutações únicas do DNA. Desse modo, uma melhor abordagem seria estudar o efeito cumulativo dessas variações, o que é mais difícil, porém gera resultados mais consistentes. No geral, estudos sugerem que mutações em genes correlacionados com a manutenção das células e do seu metabolismo básico são essenciais na determinação do tempo de vida. Genes envolvidos no reparo do DNA, na conservação dos telômeros, que eu falei mais cedo, na resposta ao choque térmico e no gerenciamento dos radicais livres, que são moléculas que podem danificar o nosso DNA, proteínas e tecidos e estão relacionados ao envelhecimento, contribuem para a longevidade ou para o envelhecimento celular acelerado, que também leva ao envelhecimento do organismo. E além desses genes envolvidos na manutenção do metabolismo celular, estudos mostraram que genes implicados em processos importantes do organismo também impactam no envelhecimento e na longevidade, como os genes envolvidos no metabolismo das lipoproteínas, na homeostase cardiovascular, na imunidade e na inflamação. Então, distúrbios nesses processos afetariam a longevidade do organismo, e isso se relaciona com o fato de que pessoas que passaram dos 100 anos normalmente demoraram mais para apresentar problemas relacionados à velhice, como doenças cardiovasculares, respiratórias, demência e câncer. Então, se você é uma pessoa que no geral não sofre combatendo doenças, pode ser que você seja um candidato a se tornar um centenário. Mas esses fatores não são determinantes. O ano no qual você nasceu também vai influenciar no processo. Vamos observar essa tabela aqui. Se você tivesse nascido na Itália por volta de 1800, sua expectativa de vida seria de apenas 29 anos. Eu mesma já estaria chegando ao fim. Porém, esse número foi mudando nas décadas seguintes, chegando a 82 anos em 2011. E se a expectativa de vida da população em geral aumentou, o número de pessoas que alcançaram a longevidade extrema também aumentou.
E o aumento desses números se deve principalmente à melhoria na qualidade de vida. Acesso à água e alimentos limpos, maior ingestão de alimentos nutritivos, a evolução na medicina resultando na redução dramática de doenças infecciosas e maior assistência médica no que diz respeito a doenças relacionadas à idade, aumentando a expectativa de vida. Outra coisa muito discutida quando o assunto é longevidade e estilo de vida é a restrição calórica e precisamos falar sobre isso. Existem vários estudos sobre o tema e eles já demonstraram em animais que uma dieta de restrição calórica pode sim aumentar a expectativa de vida. Porém, esses estudos carregam muitas controvérsias se você quiser aplicar isso a humanos. Primeiro, porque não é uma simples restrição calórica, não é diminuir um pouquinho a sua comida, é restringir em até 50% a ingestão de calorias. E é por isso que a maioria dos estudos foram feitos em animais, como ratos, porque eticamente é muito arriscado fazer esses estudos em pessoas, ainda mais por um período de tempo relativamente longo. Outro ponto é de que uma redução drástica no consumo de calorias e de proteínas pode levar a uma perda de massa muscular, que é acentuada na velhice, podendo mais prejudicar do que prolongar a vida da pessoa. O ponto que eu quero chegar aqui é que esses são estudos em curso e possuem lacunas ainda não respondidas, que não permitem que tenhamos certeza sobre esse assunto. Então, em relação à alimentação, a gente vai pelo caminho do meio. A alimentação balanceada, nem de mais e nem de menos. Chegamos agora em um ponto importante do vídeo. Você já está aqui com toda a sua bagagem genética que seus pais lhe deram, com as cartas boas e com as cartas ruins. Não tem como voltar atrás. Então o que nos restou? O estilo de vida. Esse é o que está ao nosso alcance. Segundo a ciência, existem hábitos que encurtam o nosso fio da vida. Excesso de bebidas alcoólicas e fumar cigarros aumentam a chance do desenvolvimento de doenças como o câncer. Já a péssima alimentação, sedentarismo, sono de má qualidade, estresse crônico e problemas de saúde mental estão relacionados aos telômeros. Estudos sugerem que a prática de atividades físicas, dormir bem e por tempo necessário a cada noite e manter a saúde mental em dia podem estimular a produção da telomerase, uma enzima que repara os telômeros, ou seja, que vai retardar o envelhecimento. Como eu falei no início do vídeo, cada supercentenário viveu de maneira diferente, e alguns deles foram fumantes por boa parte da vida, o que mostra que provavelmente para eles os fatores externos não influenciaram na longevidade, e sim alterações genéticas, um caldeirão delas, exclusivo de cada pessoa, que os tornou mais saudáveis que a população em geral. Por isso, eles passaram dos 110 anos. Mas como na minha família não existem muitos exemplos de longevidade, eu imagino que essas alterações genéticas não vieram para mim. Não sei se é o seu caso, mas se for, só nos resta a prevenção. Lutar para ter mais saúde por mais tempo. Eu sei que para muitos isso não é tão simples, então, na medida do possível, se esforce para alcançar os bons hábitos que eu citei aqui, porque são eles que vão te garantir uma vida longa. E não sou eu que estou falando isso, é a ciência. Me conta aqui embaixo agora qual é o hábito mais difícil para você. Para mim, com certeza, é dormir o necessário, mas como eu sei que eu não sou ninguém sem 7 horas de sono, então eu me esforço para conseguir dormir essas horinhas por noite. E se você vai sair desse vídeo mais inteligente do que entrou, você precisa se inscrever no canal para se tornar uma pessoa mais interessante a cada vídeo novo. Eu já te agradeço por ter vindo até aqui e nos vemos em breve. Até mais!